Os fatos que veremos aqui podem até parecer um compilado histórico a respeito das atrocidades cometidas nos regimes autocráticos do século XX. Ou ainda um cenário retratado por escritores de narrativas distópicas como 1984, do inglês George Orwell, por exemplo. Mas, infelizmente, nosso assunto de hoje é atual e pode estar se agravando à medida que o tempo passa e nada é feito a respeito. A República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte, é palco de inúmeros escândalos em relação ao seu regime político. Esses escândalos só podem vir à tona por meio de denúncias de desertores que conseguiram escapar com vida ou de relatórios de ONGs, até mesmo da ONU, que na maioria das vezes também se baseiam nesses relatos devido à falta de comunicação e transparência impostas pela censura do governo. Ao que tudo indica, esse isolamento se agravou consideravelmente depois das restrições decorrentes da pandemia mundial de Covid-19, em que voos internacionais e até domésticos foram reduzidos drasticamente. Aliado às limitações dos canais de comunicação inerentes a uma ditadura, o acesso às informações do país foi ainda mais limitado, agravando as condutas desumanas que são praticadas historicamente no local. Historicamente, porque o regime ditatorial vigente na Coreia do Norte perdura desde 1949 e é liderado pela família Kim, quase como uma transição de reinados em uma gestão monárquica. A última transferência de poder se deu em 2011 com a morte de Kim Jong-il, assumindo seu filho e atual líder político, Kim Jong-un. As últimas eleições nacionais para eleger a Assembleia Popular Suprema, que são representantes do poder legislativo, como os deputados aqui no Brasil, ocorreram em 2019. Contudo, a votação foi monitorada pelo governo e passou longe de ser livre ou justa, tendo 100% de taxa de participação dos eleitores aptos e 100% de aprovação dos candidatos pré-selecionados e aprovados pelo governo. Ou seja, um cenário impossível de acontecer em uma realidade verdadeiramente democrática. O aparelho de segurança interna, que é o Corpo de Defesa do Estado e Controle Populacional, é composto pelos Ministérios da Segurança Social e da Segurança do Estado e pelo Comando de Segurança Militar. Cada um desses se sobrepõe sistematicamente em poderes e responsabilidades para prevenir e vigiar possíveis movimentos insurgentes vindos da própria cúpula do partido. Além disso, o Poder Judiciário é organizado em 3 níveis, sendo o Tribunal Central, ou Supremo Tribunal, no topo, tribunais provinciais, no meio, e tribunais populares, na parte inferior, seguindo o modelo adotado na ditadura da extinta União Soviética. O Tribunal Central, que é a mais alta instância, tem seus juízes nomeados pela Assembleia Popular Suprema, que, como já vimos, é totalmente controlada pela figura central do regime. Outra característica clássica de modelos de governo autocráticos. Bom, depois dessa breve elucidação a respeito da estrutura da organização política na Coreia do Norte, vamos apontar alguns efeitos que advêm de sistemas despóticos, como o de Kim Jong-un, e alertar para as consequências de se ameaçar os regimes democráticos ao redor do mundo. Uma das repercussões mais óbvias que decorrem dessa ditadura é a limitação à liberdade. E aqui estamos falando da liberdade em suas mais diversas manifestações. A de ir e vir, a do pensamento, a de comunicação e informação, entre outras.
Ter pessoas que pensam criticamente, que se educam, conhecem outras culturas e se comunicam livremente, enfim, que são plurais na maneira de ser, agir e ver o mundo, é algo altamente perigoso para um governo que deseja manter o status quo, principalmente para aqueles que estão dispostos a ir até as últimas consequências para se manter no poder e perpetuar suas ideologias. Assim, tudo por lá é extremamente regulamentado e controlado, inclusive pela escassez, já que a abundância na economia poderia trazer efeitos indesejados. Por isso, a maior parte dos investimentos são feitos em infraestrutura de obras governamentais que servem de alguma forma ao regime. Além, é claro, de se investir desproporcionalmente no mercado bélico, que serve tanto para manutenção interna quanto para proteção a ameaças externas que poderiam perturbar a soberania. Em decorrência do mercado balizado pela escassez, tem-se ainda a manutenção da pobreza populacional de forma intencional pelo regime de práticas comunistas deturpadas. A população recebe seus salários ou rações, que são porções limitadas de comida de forma totalmente arbitrária. Até a parte dos privilegiados de altos cargos ou membros do partido recebem pouco. Ainda assim, bastante em relação à maior parte do povo, que chega a morrer de fome. Na verdade, todos os recursos são controlados pelo governo, até mesmo o acesso à eletricidade. Imagens de satélite mostram o país mergulhado em uma escuridão absoluta, em contraste com a China e a Coreia do Sul, que são cidades que aparecem bem iluminadas. Os poucos que têm acesso aos recursos estão na capital Pyongyang, formada pela elite da população. O racionamento é ainda agravado no inverno e milhões de pessoas precisam lutar contra temperaturas negativas para sobreviver. Muitas dessas sanções que são impostas aos norte-coreanos se justificam, ou melhor, se classificam de acordo com o sistema de castas que foi imposto em 1957 pelo então ditador Kim Il-sung e perdura até os dias de hoje. Inclusive, logo em seguida falaremos um pouco melhor sobre esses castigos desmedidos, que são famosos por serem constantemente denunciados pelas entidades que lutam a favor dos direitos humanos. Os cidadãos na Coreia do Norte são divididos entre a classe principal ou centrais, os vacilantes e os hostis. Os centrais são aqueles que têm o histórico familiar pautado na lealdade ao governo, que lutaram pelo regime e seus ideais, e são a maioria esmagadora de residentes em Pyongyang. Os vacilantes ou neutros são pessoas que o governo não tem nada contra, mas também não tem nada a favor. Normalmente, são indivíduos que vêm de famílias comerciantes, estrangeiras, que não necessariamente lutaram a favor da implantação da ditadura e que também não se opuseram claramente. Os hostis são aqueles sobre os quais as mãos do governo pesam de forma mais severa, pois possuem no histórico seus antepassados dissidentes das ideologias, golpes contra o Estado, crenças proibidas, como o cristianismo, entre outros fatores. A eles é vetado o acesso à educação, ao trabalho, aos recursos em geral, além, é claro, de ocorrer imposição de severas punições que se perduram pelas linhagens genealógicas. Você deve estar se perguntando, hein? É isso mesmo? Será? As pessoas são punidas por erros de seus avós, bisavós, sem nunca necessariamente terem feito nada? Isso mesmo. Isso pode ocorrer pela estratificação em castas,
que naturalmente já segrega pessoas pela linhagem familiar, ou mesmo pelos descendentes nascidos nos campos de concentração, que desde o berço estão fadados a pagarem por crimes que nunca cometeram. Isso porque eles estão, segundo o governo, com sangue e honra manchados pelos antepassados. E você não ouviu errado não, viu? Eu disse campos de concentração mesmo. Aqueles que ficaram famosos com outro ditador em outro regime autoritário lá do século passado. Lembra disso? Do bigodinho? Pois é. Se você achou que isso era coisa do passado, porque a humanidade teria aprendido com seus erros, infelizmente, não tenho boas notícias para te dar. Os campos de concentração na Coreia do Norte seguem um padrão muito similar ao visto nos campos alemães da Segunda Guerra Mundial, com a diferença de que o regime de Kim Jong-un é o seu próprio povo que é sentenciado a um dos piores tipos de punição já criados pelo ser humano. E os motivos para isso são diversos. Opositores ao Estado, desertores, pessoas que não seguem suas ideologias, enfim, crimes que, para eles, são considerados de alta gravidade. Ainda é possível encontrar nesses lugares pessoas que não são úteis ao regime, como deficientes físicos e mentais, mulheres, crianças, principalmente se tiverem o passado manchado, como vimos anteriormente. Então, quais são as barbáries produzidas nesses lugares, hein? Bom, a história já nos diz bastante sobre isso, mas alguns exemplos são torturas desproporcionais que podem durar dias, racionamento de alimentos que levam as pessoas à morte por inanição, testes e experimentos médicos, químicos e biológicos para um suposto avanço científico, execuções públicas e brutais que servem de exemplo e aviso aos que, pelo menos, cogitarem se opor aos ideais do partido. E isso até quando, hein? Depois de tantos exemplos do passado, será que nunca aprenderemos com nossos erros? Para você, qual o papel da comunidade internacional nesses casos? O que você acha? Eu fico por aqui. Até a próxima.